Então fala galera, tá começando mais um vídeo Vertigo aqui no YouTube, Paulo aqui, e hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer texto 3D no Blender, uma ferramenta super útil e que pode salvar a vida de muitos criativos por aí. Então galera, sem mais delongas, estamos aqui com o Blender aberto, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma peça muito semelhante com essa que vocês estão vendo aí na tela. E vocês podem ver que é um texto um tanto quanto rebuscado, tem alguns materiais. A gente vai começar a fazer ele agora, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui essa tela do Blender. E vamos, como sempre, começar com uma tela zeradinha do Blender, aqui do zero, tá? Primeira coisa, deletar tudo que está na minha cena aqui. E vou começar com um texto, tá? O tempo todo eu vou estar usando vários atalhos, como vocês, quem já é mais antigo aqui no canal já sabe. Se eu por acaso esquecer de algum detalhe, vocês podem estar vendo os atalhos aparecendo aqui nesse canto da tela, tá? Então vamos lá. Shift A, eu vou trazer um texto novo aqui para minha cena. E vou começar a trabalhar nesse texto, tá? Então visão de frente, teclado numérico número 1, tá? RX90 para eu estar vendo o meu texto de frente. E aí agora eu vou começar a trabalhar no meu texto. Até agora não fiz nada demais, só fiz rotacionar o texto, tá galera? Então vamos lá, vou entrar aqui no modo edição e vou escrever meu texto, tá? Vídeo, tá? Quero maiúsculo, vídeo, certo? E vamos deixar assim, certo? Aí agora eu vou começar a manipular esse texto aqui, certo? Então vou vir aqui nessa abinha de texto. Aqui tem várias coisas no meu texto, tá? Vou fechar todas elas e vamos indo etapa por etapa. Aqui em Shape, tá? A gente não precisa mexer em nada, tá? Só mantenham essa opção aqui, Both, habilitada. E vamos pular aqui algumas etapas. Texture Space já está tudo certo. Geometry, a gente vai ter que mexer aqui, tá? Então o que a gente vai ter que mexer aqui? Eu preciso que esse texto tenha volume, tá? Então vou aqui na minha aba de Extrude e vou dar um volume para esse meu texto, certo? Aí fica bem a critério de vocês, mas no meu caso, ponto 15 é o que está sendo suficiente para mim. Pronto. Aí agora eu tenho que escolher a fonte do meu texto aqui para o Blender, tá? Então aqui para o Blender é um pouquinho diferente, porque na maioria dos softwares as fontes já vêm carregadas no próprio software, né? Aqui no Blender não, a gente tem que chamar as fontes. Então, para essa primeira fonte aqui, eu vou clicar aqui na minha pastinha. Ele vai abrir aqui na pasta de fontes, tá? Se o de vocês não abrir na pasta de fontes, vocês procurem esse caminho aqui, ó. C Windows Fonts. Lá vai ter todas as fontes do computador de vocês, certo? E eu vou digitar uma fonte aqui que eu quero usar, que é a Montserrat. E para esse exemplo eu vou usar a Montserrat no estilo Extra Bold Italic, tá? Aqui ela. Já está aplicado aqui, diferentona. Pronto. Feito isso, aqui na minha parte de fontes está tudo ok, não preciso mais alterar nada, vou fechar a aba de fontes. E aqui em parágrafo eu gosto de fazer algumas coisas. Primeiro é centralizar meu texto, tá? Ele ficar aqui no centro, nada demais. E eu gosto de tirar um pouquinho dos espaços da letra, mas como eu sei que isso pode dar alguns conflitos, eu tiro só um tilisco mesmo, só para não ter nenhum problema lá na frente, tá? E aí, para a configuração da nossa fonte, gente, é só isso que a gente precisa mexer por enquanto, certo? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui na aba de modificadores e mexer em alguns parâmetros dos modificadores para que esse texto tenha uma aparência mais crível, mais tridimensional, tá? Já falei em outros vídeos para vocês que qualquer elemento tridimensional, se ele tem cantos 100% retos assim, é prejudicial para a gente, porque ele fica muito gritante que ele é um elemento tridimensional, ele não parece real. Então a gente vai ter que dar um bevel aqui. Só que, como a gente está trabalhando com um texto no Blender, eu não sei exatamente como que o Blender está criando essa malha aqui, tá? Não sei como é que estão os polígonos disso aqui. Então, para a gente ter uma malha mais manipulável, o primeiro modificador que a gente vai adicionar é o que chama Remesh. Aqui em Generate a gente tem esse Remesh, tá? Assim que você adicionar, ele vai fazer isso daqui, porque a gente tem que, primeiro, desabilitar essa opção Remove Disconnected Pieces, tá? Remove Disconnected Pieces. Ele vai ficar assim, né?
Só que aí, para ele voltar àquela aparência que a gente estava, a gente tem que aumentar esse Octree Depth aqui, tá? Eu já fiz alguns testes, eu sei que 7 é um tamanho ideal para esse exemplo que a gente vai estar fazendo hoje, certo? Detalhe, quanto maior esse número, mais pesado vai ficar o arquivo, tá? Então, eu não recomendo que vocês vão acima de 8, a não ser que o computador de vocês seja, nossa, excelente, tá? Mas aqui, com 9, os polígonos ele aumentam de maneira exponencial, tá? Então, assim, com 9 já tava, pro meu computador já tava, assim, um pouquinho pesado. E aqui pra gente é isso, tá? O que a gente vai fazer aqui é isso. Só a critério de curiosidade, se vocês quiserem alterar o mode aqui desse remesh aqui, tá? Tem um mode chamado blocks, tá? Que se alguém quiser fazer alguma coisa meio pixels, tá? Meio pixelizado, pode ser interessante. E tem esse modo smooth aqui, que para outras coisas ele vai ser interessante, mas para o nosso exemplo aqui, não. Então eu vou usar o modo Sharp mesmo, tá? Mas só para vocês conhecerem que existem esses outros modos. Vou minimizar aqui meu modificador e vou adicionar o próximo, que é o que eu já tinha falado para vocês, né? O bevel. Aí aqui o bevel tem esse tamanhozão exagerado, né? Vocês já conhecem, eu já usei em outros tutoriais. Mas aqui a gente não vai fazer muita coisa não, tá? Eu vou primeiro zerar aqui meu offset, tá? Só para ele não entrar em conflito, ficar com vários artefatos aqui quando eu começar a manipular. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa é desabilitar essa opção aqui, Clump Overlap. Porque se eu não desabilitar isso daqui, eu posso botar esse offset aqui, né, que é o tamanho do meu bevel, nas alturas que a gente não vai ver coisa nenhuma. Olha o tamanhozinho do bevel que ele está fazendo aqui, tá? Bem discretinho mesmo. Então aqui, vou voltar ele para 0 e eu vou colocar aqui, desmarcar esse Clamp Overlap, que aí ele vai deixar eu fazer o meu bevel de maneira indiscriminada, tá? E aí por que eu zero ele? Porque quando ele vem para o padrão, ele já vem com um valor, né, padrão. E aquele valor já é alto, tá? Olha, ó. Se eu começar a aumentar isso daqui, ele já vai criando artefatos. Então, aqui pra gente, o segredo é segurar Shift e ir aumentando esse meu bevel devagarinho, tá? Aí aqui a gente já tá vendo que já tem muitos artefatos, né? Quase inutilizável. Para isso daqui ficar útil pra gente, a gente vai ter que limitar esse bevel por ângulo, tá? Limit method angle. E aí aqui ele já vem com um valor ideal, que é 30, tá? Mas se o de vocês, dependendo da fonte que vocês estiverem utilizando, se tiver com algum artefato estranho, vocês podem mudar essa angulatura aqui, tá? No meu caso aqui eu vou usar 4 segmentos, tá? Porque ó, só com um segmento ele só faz esse chanfro aqui reto, eu não quero isso, eu quero uma coisa mais arredondada. Então aqui, ó, se eu botar 2, ele vai ter 2 segmentos, ó, um aqui e outro aqui. 3 segmentos já vai ficando uma coisa mais arredondada e 4 é o que eu acho que é ideal, certo? Se vocês estiverem achando o bevel um pouco tímido, a gente pode vir aqui no offset e aumentar um pouquinho, tá? Mas cuidado, porque se vocês aumentarem demais, a gente vai ter artefatos, certo? Então vamos manter aqui uma coisa discreta, mas ao mesmo tempo agradável, tá? Acho que aí .009 tá ok para mim. E aí a gente continua tendo alguns artefatos pequenos aqui, ó, certo? Para resolver isso, gente, eu vou minimizar o meu bevel e eu vou chamar um próximo modificador, que é o Weld. Esse modificador é novo e ele basicamente vai juntar vértices que estejam muito próximos, tá? Para que ele funcione corretamente, a gente vai clicar nessa setinha aqui para ele acontecer antes do bevel, tá? E aí, qual é o segredo? Vocês vão pegar aí uma área que esteja com umas áreas escuras dessas aqui, com esses artefatos, tá? Vamos segurar o Shift e vão aumentar essa distância até ele corrigir, certo? Se ficar grande demais, ele vai ter outro tipo de artefatos, né? Que o modelo começa a perder geometria. E aí a gente volta um pouquinho, tá? Até chegar nesse valor ideal, que nem tem artefato e nem perdeu geometria, tá? No meu caso vai ser aqui 0.88, 0.90, por aí, certo? Aqui ó, a gente não está mais com artefatos, certo? Os cantos estão resolvidos e a gente consegue ter um bevel razoável, certo? O Weld ele vai fazer só isso, só corrigir
ex-artefatos. Ele está aqui só para isso. Então eu vou fechar. E aqui eu vou abrir o meu bevel de novo para mostrar outras coisas para vocês, certo? Uma coisa que é interessante vocês saberem é que em Profile, tá? Eu posso deixar esse bevel mais para fora ou mais para dentro, mais côncavo ou mais convexo, tá? Esse Profile aqui de ponto 0 é o padrão dele, ponto 5 é o padrão dele, tá? Que é esse bevelzinho aqui. Mas eu posso aumentar ele, tá? E ele fica mais pronunciado para fora, até ficar um canto reto, assim. E também eu posso trazer ele para dentro, tá? Se eu trouxer aqui, ó, para ponto 0, ponto 1, aí o chanfro é inverso, tá? Que pode ser um efeito que algum de vocês queiram aí para o texto de vocês, certo? Se nenhum desses dois aqui for interessante para vocês, nenhum desses dois perfis for interessante para vocês, vocês também podem criar os próprios perfis de vocês, tá? Aqui, ó, no finalzinho tem um checkbox chamado Custom Profile, ou perfil personalizado, tá? E aí quando a gente marca ele, ele basicamente traz uma curva pra gente, que essa curva é o desenho do meu chanfro, tá? Ó, se ela ficar aqui retinha, vai ser aquele chanfro reto. Aí se eu adiciono um ponto, clico, adiciono um ponto e puxo ele pra cá e solto, ó, ele já vai ficar com um desenho arredondado. Se eu trago pontos aqui e vou puxando, ele vai trazendo um desenho diferenciado. Desenho ali de acordo com a minha curva. Vocês estão dando para ver, ó, mas ele está fazendo que nem a curvinha aqui, ó. Ele entra, salta e entra de novo. Certo? Então, é basicamente para isso que serve o Custom Profile aí do Bevel, tá? Mas eu vou usar o tradicionalzinho mesmo, ponto 5, para mim tá bem ok pro que a gente vai fazer aqui, certo? Vou minimizar meu bevel e agora eu vou trazer um Subdivision Surface, tá? Que é aquele modificador que traz mais malha para para nossa geometria, tá? Então vocês podem ver que agora ele está bem mais lisinho, ó. Se eu desativar e ativar, ó, vocês podem ver que ela ganha geometria, certo? E para a gente vai ser particularmente útil, né? Para conseguir essa malha mais lisinha para o nosso modelo, tá? Por enquanto eu vou estar trabalhando com a viewport aqui de 1, tá? Mas no render vai vir com 2, quando a gente for renderizar, certo? Se vocês estiverem trabalhando com um computador mais com um processamento não tão bom, vocês podem colocar aqui o viewport em 0 para vocês trabalharem com tranquilidade, mas aí deixa aqui o render em 2, que quando vocês forem renderizar ele vai trazer esse acabamento final para vocês, beleza? Vou deixar em 1 para vocês estarem visualizando aí como é que está ficando, certo? E aí por enquanto tá assim. Essa aqui é a primeira camada do nosso texto, certo? Aqui para mim ele está um pouco grande, tá? Então eu vou diminuir aqui, certo? Então só voltando aqui, ó. Se eu vim com o botão direito, Extrude Size, eu consigo alterar aquele parâmetro lá de extrusão que a gente colocou anteriormente para esse modelo, tá? Aqui a minha viewport também está pesadinha, então eu vou deixar aqui, ó, o meu Subdivision Surface em 0, certo? Só para eu trabalhar melhor, depois a gente traz esse acabamento de volta. Extrude Size aqui, ó, vou colocar um valor um pouquinho maior assim, é mais ou menos isso que eu quero. E aí, gente, o grande lance agora é reaproveitar isso daqui para que a gente tenha novas camadas de texto e assim a gente possa ter uma coisa mais robusta, mais interessante, tá? Então, para fazer isso, eu vou aproveitar essa geometria que já está criada, dar um Shift D e vou trazer ela aqui um pouquinho para frente, assim, certo? Só que eu quero que ela seja como se fosse um decalque para dentro do meu texto, tá? Então, botão direito, aqui eu posso vir em Width Size e aumentar ou diminuir. No meu caso, eu quero diminuir, tá? Quero um pouquinho mais gordinho que isso aqui. Assim. Tá vendo? Aí agora a gente tem isso daqui. Para mim, isso aqui tá grande, então eu vou aqui em Extrude Size e vou só mexendo aqui com o meu mouse até conseguir um valor interessante, tá? Visão de lado, vou vir aqui, chamar o meu Move aqui, tá? E vou trazer isso aqui, ó, coladinho pra cá.
Pode ter um pouquinho aqui mais coladinho, não tem problema, certo? Tá ficando assim por enquanto nosso texto, certo? E aí eu quero ainda uma próxima camada aqui na frente desse, que é como se fosse uma película, tá? Então eu vou trazer aqui Shift D de novo para duplicar, tá? No eixo Y, trazer ele bem para cá. E aí eu estou mexendo aqui nos parâmetros com o botão direito, Extrude Width, né? Mas se vocês preferirem, vocês podem vir aqui na aba de texto, tá? E aqui vem nessa aba de Geometry, que a gente já mexeu lá atrás. E aí eu posso aqui, ó, mexer no Offset, tá? Que é o quão gordo é o texto, ou magro, digamos assim. Tá, ó, tá vendo? Mexo, aumento, diminuo, certo? E eu posso mexer também aqui no Extrude para deixar mais fininho, mais alongado também, certo? Só isso. Como eu vou fazer tipo uma película, eu quero ele bem fininho, certo? Vou trazer ele mais para cá. Mas para esse, como ele é uma película, né, que eu quero, eu vou deixar ele um pouquinho maior do que o que está ali atrás, tá? Só um tilisquinho maior. Pouca coisa assim. Assim. Pronto. Assim eu tenho uma coisa que parece uma película aqui, certo? E assim a gente tem o nosso primeiro texto, né? Que é o vídeo, né? Vídeo de vídeo vertigo. E aí, para dar aquele efeito, né? Aquela deformação, como se esse texto fosse envelopado e tivesse uma curvatura na frente, eu vou trazer aqui para vocês, com Shift A, vou trazer aqui um látice, tá? Esse látice, gente, ele vai ser só uma caixa, ó, que a gente vai colocar aqui no palco, tá? Vocês podem manipular ela assim, ó, traz ela para cá, dá um S e X para escalonar só no eixo X. Vem aqui na visão lateral com o número 3, vão acompanhando os numerozinhos aí. E vou de novo dar S para escalonar em Z, tá? Para restringir assim, ó. O meu objetivo aqui com esse látice, gente, é criar uma caixa, tá? Então estou deixando aqui, ó, estou redimensionando essa caixa para ela ficar ali no tamanho desse texto, certo? Então aqui, ó, acho que é mais ou menos assim. Aí eu vou trazer ele para cá um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho uma caixa que está rodeando aí meu texto, beleza? Uma vez que eu tenho essa caixa aqui, para vocês que mexem no Photoshop, ela vai funcionar como se fosse um warp do Photoshop, tá? Quando vocês usam lá o Free Transform do Photoshop, né? Transformação livre do Photoshop, vocês clicam com o botão direito, lá tem uma opção que é deformar, ou warp, né? E esse látice vai funcionar tal e qual, só que em 3 dimensões. Para isso, a gente precisa dar pontos para esse látice aqui. E aí eu estou com o meu látice selecionado. Aí tem a opção aqui do látice aqui nessa abinha, ó, esses quadradinhos verdes aqui. E aqui ele tem um negócio que se chama Resolution, ou resolução. E aí ele já vem com 2 pontos em cada eixo, tá? Ó, 2 pontos no eixo X, 2 pontos no eixo, 2 pontos no eixo Z, 2 pontos no eixo Y, tá? Para o meu caso aqui, eu vou querer adicionar pontos no eixo X e pontos no eixo Z, certo? Aqui é onde eu vou adicionar esses pontos. Então aqui se eu rodar esses numerozinhos, ó, vocês vão ver que ele vai ganhando arestas, né? E aí vai me dando mais pontos de deformação, certo? Também quero pontos aqui não, aqui eu não preciso, tá? Aqui eu só preciso dos 2 pontos mesmo. Essa dimensão V, tá? Só preciso de 2 pontos, tá? Por que é o VW aqui? Porque ele está usando as coordenadas do mesmo estilo coordenadas de mapeamento, né? Que são aquelas mesmas da textura UV, né? O UV, U de dimensão de cima para baixo, V de lateralizado e W é de profundidade, tá? Nesse caso aqui, certo? E aí aqui eu vou adicionar mais pontos aqui no W também, tá? Assim eu vou ter isso daqui, certo? Daí, o que a gente precisa fazer para que isso funcione? Eu tenho um látice aqui, só que se eu entrar no modo de edição dele, eu clicar em qualquer ponto desse e mover esse ponto, ele não está movendo a minha geometria. Porque essa geometria aqui, ela não sabe que ela tem que ser movida por esse látice. Para ela saber, para ela aprender isso, eu vou ter que usar um modificador. Então eu vou selecionar cada um desses minhas geometrias aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, e vou
adicionar um lattice, modificador lattice, tá? Modificador aqui, ó, e lattice. E aí, aqui, ó, nesse meu modificador lattice, ele é bem simples. Você basicamente só vai dizer para pro objeto, né, que é isso que está selecionado, quem é o lattice dele. E aí vocês podem vir clicar aqui, no meu caso só tem um lattice, ou vocês podem pegar o conta-gotas aqui e clicar no lattice, tanto faz, certo? Agora, quando eu venho aqui no modo de edição do lattice, se eu pegar os pontos e mover, a geometria vai mover junto, tá? Mas por enquanto só essa aqui está se mexendo, então a gente tem que fazer o mesmo procedimento para esse e para esse, tá? Então vamos lá. Adicionar o modificador lattice e o objeto que vai ser o lattice é o lattice que está no palco. Mesma coisa para esse, tá? Lattice e pá. Ah, por que o Subdivision Surface está vermelho? Porque a gente colocou aqui em 0. Então ele está dizendo que ele não está fazendo nada para o que a gente está vendo, tá? Mas quando for renderizar vai dar tudo certinho, certo? Agora, gente, se eu for no modo de edição desse lattice, se eu mover esses pontos aí, ele vai mover a geometria junto, certo? E aí vocês podem deformar do jeito que vocês quiserem. Mas, para esse tutorial aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esses pontos do meio, certo? Esses pontos aqui do meio. Ativar o Proportional Editing. Aqui, ó. Se eu clico nesse botão aqui, ativa a edição proporcional. E aqui eu tenho alguns profiles, certo? Alguns perfis. Cada um desses perfis vai ter um comportamento diferente. Para esse tutorial, eu vou usar esse aqui, esférico, tá? E o que é que isso aqui vai fazer? Quando eu uso a edição proporcional, o meu vértice ele não vai mais se mexer sozinho, certo? Então, só para demonstrar aqui, ó, quando eu estou com essa edição proporcional ativada aqui, e eu seleciono esse vértice, quando eu puxar, ele vai puxar os vértices ao redor com esse perfil circular, certo? Se, por exemplo, eu troco esse perfil aqui de circular para randômico, ele vai trazer os pontos ao redor de maneira randômica, tá? Se eu aumentar aqui, ó, vocês vão ver que uns vêm, outros não vêm, tá? Fica um negócio amassado, certo? Mas não é isso que a gente quer. Então eu vou usar o perfil esférico, tá? E aí eu vou selecionar esses pontos aqui porque eu quero dar uma curvatura para esses pontos da frente, beleza? Só lembrando que a gente tem que desselecionar esses pontos aqui de trás, tá? Para fazer isso, visão lateral, aperta B para trazer essa ferramenta aqui, clica com o botão do meio e seleciona só os pontos de trás. Pronto, estão desselecionados. E agora a gente está com os pontos da frente selecionados. Posso vir aqui para trazer a minha ferramentazinha, né, de manipulação e vou puxar esses vértices para frente. Ah, Paulo, mas está vindo tudo. Por quê? Porque o raio está muito grande, tá? Aí para alterar isso, vocês podem ir no scroll do mouse de vocês, na rodinha do mouse, ou apertar Page Up e Page Down, tá? Do teclado de vocês, certo? E aí, ó, a gente vai ter resultado assim, certo? Vendo? Aí ele está adquirindo uma certa curvinha e aqui atrás não está, né? No exemplo que eu usei lá, agora que eu lembrei, eu deixei curvado atrás também. Então, para isso, eu vou fazer a mesma coisa também, tá? Então, eu vou selecionar de novo aqui. Vou selecionar esses pontos novamente, tá? Seleciono aqui da frente e vou deixar o de trás selecionado mesmo. Agora, vou puxar, certo? Assim para frente. Posso até aumentar esse raio para que fique ainda mais pronunciado. E aí a gente tem isso daqui, certo? Se eu desativar aqui, ó, modificador, os manipuladores, vocês vão ter uma visão melhor do que a gente fez com esse lattice. Show? Tá? Aí, se vocês acharem que foi demais, vocês podem também voltar um pouquinho, tá?
tirar um pouquinho da outra formação aí. Tá? Pra mim tá ótimo. Pra mim isso aqui tá bom. Ok. Agora vem a melhor parte. Tudo isso aqui que a gente fez é 100% reaproveitável, 100% editável. O que significa que eu posso vir aqui, pegar o meu selecionador com a letra B para selecionar tudo isso daqui. Eu vou dar um Shift D, duplicar para baixo, trancando no eixo Z, tá? Bem para cá assim. Vou escalonar com S, para ficar uma palavra maiorzona assim, certo? E agora, ó, vocês estão vendo aí que veio tudo certinho aqui, o modificador, o látice, tudo bem direitinho, né? Eu vou aqui clicar nessa parte de trás, vou dar um tab para entrar no modo edição, vou selecionar a palavra toda e agora eu vou digitar Vertigo, certo? Vou dar logo um Ctrl C aqui, porque eu vou copiar, né? E aí, ó, Vertigo com todas as nossas modificações. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Como aqui funciona Ctrl C, Ctrl V, tá? Só estou dando Ctrl V. E aí veio tudo certinho. Vídeo Vertigo, bem parecido com o texto que eu mostrei para vocês no início, certo? E aí aqui, ó, todos os parâmetros de texto estão aqui para serem adaptados, alterados, caso vocês queiram, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, por exemplo, em fonte, tá? A gente pode, por exemplo, trocar a fonte, tá? Pode vir aqui, escolher a Monte Serra, Black Italic, Black Italic. Pronto, tá aqui ela. Agora ele alterou para Black Italic. Mesma coisa aqui. E aí eu vou trocando todos para a minha fonte Black Italic. Certo? Aqui o tamanho dela é bem parecido já com a Extra Bold Italic, mas vocês podem ver que tem uma leve diferença, né? Ela é bem mais gordinha aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, né? E agora, gente, vem a parte dos materiais, tá? Para fazer isso, vou vir aqui na aba de Shading, certo? Esperar o Blender abrir aí a parte de Shading. Tá aqui. Vou desabilitar aqui, ó, o Lattice, porque eu não preciso estar vendo ele agora. E aí, galera, eu vou trazer aqui para vocês um plugin que vai ajudar a gente muito nessa parte, tá? Aqui, ó, em Add-ons, vocês vão digitar Kit, K-I-T, tá? E aí vem aqui, ó, Blender Kit Asset Library. Pá, cliquei, ele aparece aqui uma buscazinha para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar essa parte aqui de trás, certo? Vou desabilitar o Lattice aqui, gente, ó. Aqui a gente pode desabilitar algumas coisas, tá? Então, assim, ó, Extras é Lattice, tá? Eu posso desabilitar ele aqui para ele não ficar no nosso meio. Cliquei aqui nessa palavra de trás. E aqui, ó, eu posso procurar por materiais da internet, tá? Uma biblioteca do Blender. Find Materials. E aí eu vou digitar aqui Gold. Quando eu faço isso, ele vai trazer para mim aqui uma lista de materiais, tá? Vou tentar usar aqui o mesmo que eu usei, que foi esse. Dá 2 cliques. E aí ele já traz para cá o material, certo? E agora já está aplicado o material. Clicar nesse daqui e trazer o mesmo material, certo? Esse daqui não vou trazer nenhum material não, vou pegar aqui um Principal Shade mesmo. Vou dar uma corzinha para ele das cores do vídeo Vertigo, né, que é nosso roxo. Tá um pouco saturado demais. Tirar um pouco da luminosidade. Aqui, mais ou menos assim. Vou chamar de roxo 01. Vou aqui nesse de cima. Vou pegar o roxo 01, trazer para ele também. Vou duplicar, tá? Vai ser o roxo 02 agora. E vou mudar aqui um pouquinho a tonalidade dele, só para ter uma diferençazinha. Algo assim.
E aqui, essa películazinha que eu trouxe para cá, eu quero que ela seja de vidro, tá? Então eu vou digitar glass. Ele vai procurar por vidro para mim. Aí vou usar esse daqui, foi o mesmo que eu usei da outra vez. 2 cliques, ele já traz para mim aqui. Aqui eu vou colocar vidro também, nesse, tá? A gente está usando aqui só uma pré-visualização, tá, gente? Então por isso que tá assim. Aí para trazer aquele efeitozão todo para vocês, eu quero que a gente use o Cycles, tá? Então aqui, ó, vou vir nessa aba, vou trocar o motor de renderização de Eevee para Cycles, tá? E aqui eu vou usar aqui minha GPU, né, para renderizar isso daqui, para ser mais rápido. Se vocês não tiverem habilitado, vão nas preferências, tá? Aqui, ó, Edit, Preference. Aí se vocês tiverem uma placa de vídeo e ele não estiver renderizando bem rápido, vocês vêm aqui em Sistema, System, e troca aqui, ó, o dispositivo de renderizador dos Cycles de nenhum para CUDA, e aqui tem algumas opções, tá? No meu caso, a placa de vídeo e o processador. Pronto. Agora vai ficar bem mais rápido a renderização, certo? E para a gente ver isso renderizado, eu tenho que trocar isso aqui de Material Preview, tá? Para Rendered, certo? Vou tirar isso aqui do meu meio, tá? Com esse olhinho, ele some. E aí vocês estão vendo que tá tudo escuro, né? Já falei também para vocês outras vezes que tem um add-on muito importante, que todo mundo tem que estar com ele habilitado aí, que é o Node Wrangler, tá? Facilita muito a vida. O meu já está habilitado aqui. Facilita muito a vida na hora de mexer com esses nós aqui, certo? E aí, ó, para trazer uma iluminação global, daquelas mais realistas, eu vou vir aqui em trocar de objeto para mundo, certo? E vou clicar aqui, ó, no meu node background e vou dar um Ctrl T. Quando eu fizer isso, mexer aqui para cá, e aí eu tenho essa teia de nós aqui que vai receber uma imagem HDR. Eu já tenho uma imagem HDR aqui no meu desktop, tá? Então, se vocês não tiverem aí, vocês podem procurar num site chamado HDR Raven. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, o que eu fiz? Cliquei na minha imagem, arrastei para cá e aí ele já trouxe um nó de imagem, tá? Isso aqui é só para carregar a imagem dentro do Blender. Posso até deletar esse nó. O que importa para mim mesmo é esse nó aqui, ó, de Environment. Aí eu vou clicar aqui, a imagem vai estar aqui, aquela que eu acabei de trazer. Essa Circles Arena, tá? E agora a gente já tem aí essa iluminação semi-realista aí, né? Porque ele tá usando as cores de uma imagem real, né? Um HDR real. Aí demora um pouquinho para a gente ver um pouquinho melhor a qualidade total. Além de tudo, a gente tem que vir aqui, ó, renderizador, essa segunda aba aqui, o Cycles, né, que está funcionando. E aqui, ó, a gente vai trocar o sample dele da viewport de 32 para 0, que é para ele continuar calculando os samples aqui, tá? Isso vai me dar uma imagem mais limpa. Se vocês quiserem também, vocês podem trazer uma lâmpada aqui, né? Ó, dá um Shift A, Light, Area Light, tá? Deixa eu voltar aqui pro layout para vocês verem. Certo? Tá aqui a minha luz. Estou movendo ela com G para cá, escalonar ela, trazer ela assim, colocar ela mais ou menos assim, só para ela dar uma luzinha aqui, né, para ajudar a iluminar. Aí quando a gente está usando Cycles, gente, esses valores aqui pequenos de 10 watts, aqui não é nada, tá? Então a gente coloca aqui em 1000, aí eu boto em Render de novo, e agora sim eu consigo ver essa imagem bem melhor. Vou aproximar aqui para vocês, tá? Aquela luz ela está fazendo esses reflexos aqui que vocês estão vendo, certo? Aí vocês podem mudar a luz de canto, né, mover ela, fazer que nem como se fosse uma luz da vida real mesmo. Todos esses textos que vocês estão vendo, como a gente viu ao longo desse tutorial, eles são 100% editáveis. Então o que significa que vocês tiverem que criar outra palavra, vocês podem só duplicar a palavra
e trocar, escrever o nome de vocês, escrever o nome da empresa, escrever o que vocês quiserem, tá? Eu fiz esse tutorial pensando nisso, para vocês terem uma ferramenta que fosse 100% editável, que vocês pudessem escrever o que vocês quisessem dentro desse estilo. E aí vocês podem também, né, viajar e mexer de maneiras diferenciadas, fazerem do que vocês acharem melhor dos textos de vocês. Podem usar outros materiais, podem usar outros perfis de Bevel, como a gente viu, tá? Fiquem à vontade, gente. Por favor, não deixem de dar o like de vocês, de dar a contribuição de vocês, de indicar para pessoas que vão precisar disso aqui, criativos, design gráfico, pessoal que está estudando 3D, pessoal de escolas que estão aprendendo a mexer com texto, publicitários que estão querendo aprender a fazer 3D também. O pessoal geralmente mexe com Photoshop, mas 3D às vezes é uma dificuldade. Então, me ajuda aí, divulga esse material para quem precisa, beleza? Vocês ajudam o canal a crescer e eu trago mais conteúdos, tá bom? Vou ficando por aqui e até próxima semana, galera. Valeus!